A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então vamos para a segunda parte do estudo bíblico, carta de João. Não é evangelho, é cartas, tá? Então vamos lá, vamos sem muitas delongas, né? Vamos lá pro estudo. Vamos lá. Sequência. Primeira de João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Tá vendo? Examinem cuidadosamente Não o que os creio em outros tudo que dizem. ouve. Nem todo mundo Examine. que fala de Deus vem de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus, irmãos. Há muitos falsos profetas que têm se levantado do mundo afora. Pesquisar nas escrituras. Faça igual os berianos lá do livro de Atos, que Paulo pregou para eles, eles foram conferir nas escrituras se era daquele jeito mesmo que Paulo falava. Os mentirosos mundo afora. Olha. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real de carne e sangue, vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus, não quer nada com Deus. É o Espírito. E isso é um dos requisitos, mas não é o principal, tá? Porque tem muitos que confessam que, eu amo Jesus Cristo, eu faço isso e distorce a palavra. Então, é com as obras, né? É com as atitudes de acordo com a palavra, né? Não é só confessar com a boca que crê em Jesus. Isso aí não é o suficiente. Isso aí é até papagaio fala. Você dá demonstrações mediante o seu proceder que você é mesmo o cristão que anda. Foi o que ele falou. Qual que é como você comprova o cristão? Primeiro, ele anda na verdade. Segundo, ele pratica a justiça, atos justos. Terceiro, ele ama os seus irmãos, ele ama a palavra de Deus. Tudo isso daí é comprovante de que a pessoa é verdadeiro cristão. E outra, qual que é o outro comprovante é o amor, a compaixão pelas almas, ele prega de acordo com a palavra, ele faz com as suas atitudes que é correto, entendeu? Ele não lubridia ninguém, não engana ninguém. Essa é a prova que você é um verdadeiro cristão e ama a palavra de Deus e a pratica, entendeu? Não fica distorcendo, não fica lubridiando, não fica pedindo dinheiro para ninguém, enganando ninguém, entendeu? Se você pede algum dinheiro é para ajudar verdadeiramente as pessoas, não para poder pegar para si, para enriquecer nas custas dos outros, entendeu? O anticristo que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o Espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Já vencemos os falsos mestres, porque a unção de Cristo nos revela, né? A mentira. O Espírito Santo não deixa de ficar enganado. Se você entregou a vida para Cristo, se você ainda não percebeu essas mentiras, cedo ou tarde Deus vai te revelar. Mas você tem que continuar na intimidade com o Pai, buscando em oração e na palavra para Ele te revelar. Não adianta nada você não ler a Bíblia e orar só, que não vai adiantar. Entendeu? Muitos aí não lê Bíblia e quer que o Senhor revele as coisas, né? E acha que sabe, né? Não, eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu vou isso, e tá lá sendo lubridiado, manipulado, enganado e nem percebe. Vamos lá. Do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem conhece Quem Deus não quer nos nada entende e com nos Deus, ouve. evidentemente, não vai nos ouvir. Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros,
pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e Que tem fique um claro, relacionamento. é o amor que vem de Deus, não é o que vem do mundo. Não é o amor que fala assim, que tolera o pecado. Não estou dizendo aqui que Deus fica julgando ninguém, irmãos. Deus julga no dia do juízo. Que Deus está contabilizando os pecados nossos lá. Não, não é isso. É que Deus, ele é contra o pecado. Ele veio para os pecadores, para salvar o pecador do pecado, não para o pecador continuar no pecado, que nem muitos aí. Ah, Deus é amor, posso pecar à vontade, que ele me perdoa, eu vou para o céu do mesmo jeito. Não, não é isso que as escrituras ensinam. A escritura fala para você se converter do seu mau caminho. Vai e não peques mais. Não é que você nunca vai pecar, você não vai viver na prática contínua. Você, quando pecar, vai se entristecer. Você vai confessar ao Pai e pedir para ele te purificar pelo sangue de Cristo. Essa é a conduta do verdadeiro salvo. Agora, tem uns que peca, fala, eu sou de Deus, e não sente peso, não sente culpa, não confessa ao Pai e acha que está tudo bem. Isso daí é uma grande mentira, é ilusão. Depois que a pessoa, no dia do juízo, se perder, ela vai confirmar isso aí. Eu tô falando pro bem, não tô falando para julgar ninguém, não. Porque tem uns aí que inventam essas conversas. Não, já pagou, posso viver do jeito que eu quero, vai. Vai nessa, vai. Real com ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Consertar os danos, aí. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação... Porque nós estamos em Cristo, não temos que temer o dia do juízo. Porque estamos em Cristo, estamos salvos. Mesmo que a gente morra fisicamente, a gente vai ser ressuscitado e vai para a glória. Entendeu? Então, não tem que temer. A gente tem receio da dor da morte, mas não da morte sim mais. Porque Cristo nos libertou do medo da morte. Entendeu? Um dia nós vamos partir desse mundo, a não ser que Cristo volte antes, né? Porque diz que nem todos morreremos, mas alguns vão ser transformados, né? Mas pode ser que não seja nós passaremos para a morte, não sei, né? Mas sabendo que a gente parte desse mundo, crendo que o Senhor vai nos ressuscitar, que partimos andando no caminho do Senhor. Vamos lá. De Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Quando ele fala que expulsa o medo, não quer dizer que a gente não vai sentir medo normal que a gente sente, assim. Primeiro, que a gente não vai deixar o medo nos dominar, nos paralisar. Mas a gente tem medo, cada um tem medo de alguma coisa específica. Quando ele está falando do medo, é o medo do juízo, olha o contexto. Não temos mais preocupação com o dia do juízo. Por quê? Porque sabemos que estamos na mão do Pai. Então o amor espanta o medo do juízo do Pai. Porque o juízo, nós que somos cristãos, não fomos destinados para a ira de Deus. Entendeu? Porque Deus tem uma ira contra o pecado, né? Agora, quem não aceita Cristo como Salvador e morre
ali vai ser destinado para o dia da ira, né? Porque a pessoa quer ir para lá, ela rejeitou Cristo, entendeu? Como Salvador. Lembrando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Como diz o apóstolo Paulo, acho que é 2 Coríntios, não sei se é primeiro ou segundo, não estou lembrado. Aí ele fala, ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó morte, né? Que o Cristo aniquilou o poder da morte, porque muitos com medo da morte estavam oprimidos pelo diabo, né? Então... Agora podemos amar. A verdade é que ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Olha, muitos ficam se mordendo, se comparando, criando contendas e de ser irmão, ser de Cristo, ser de Deus. Como assim? Você fica atacando o outro irmão lá. Não tô falando desses que ficam destruindo os falsos profetas, destruindo as mentiras, as falsas profecias. Isso daí é um dom que Deus deu, porque Cristo veio para destruir a obra do diabo. Então Cristo nos capacita a fazer a mesma coisa, a pisar a cabeça de serpente e escorpião, com o poder do Espírito Santo. Então, não estou falando de quem denuncia os falsos irmãos fraudulentos que enganam o povo. Esse daí a gente tem que fazer mesmo, destruir os enganos, acabar com as mentiraiadas do diabo, usando pessoas. Agora, os irmãos verdadeiros, você tem que amar. Você tem que... Quando fala para você amar os inimigos, não quer dizer que você tem que ser compassivo com as obras iníquas dele, não. Que você tem que aceitar os enganos das pessoas. Não, você tem que orar para elas se converter. Tem que admoestar e repreender ela para que ela volte, seja sã na fé. Agora, se ela não quiser, você ora e larga ela lá, entendeu? Mas não odeia, entendeu? Mas tem que denunciar os enganos, sim. Agora, os irmãos genuínos, que nem muitos ficam aí competindo um com o outro, brigando com o outro, se achando um melhor que o outro, isso não se faz. Se você é membro do mesmo corpo de Cristo, não tem que brigar, você tem que amar o irmão. Aquele que odeia o irmão é mentiroso, porque como pode amar a Deus a quem não viu e desprezar o irmão a quem viu? Da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Primeira de João, capítulo 5. Quem acredita que Jesus é de fato o Messias é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este: amamos a Deus? Guardamos seus mandamentos? A prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Acima da influência do mundo. Põe o mundo de joelhos a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Que você não é influenciado pelos ensinos do mundo. É isso. Vamos lá. Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho é tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho.
Quem crê no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso, Olha aí. recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa E a vida está em seu Filho, Filho. Cristo, Por nosso isso, Salvador, quem Yeshua tem o HaMashiach, Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho Não tem a rejeita vida. a A vida propósito verdadeira. em escrever Não é o ar que respira. simplesmente este, É que a vida vocês eterna. que creem no Filho de Deus saibam que sem sombra Ó, de dúvida tem a vida eterna. A realidade Tem. Agora, a partir de que você creu, não terá, quem sabe, talvez, você já tem. Você passou da morte para a vida. Você não entra em condenação. Aquele que crê naquele que me enviou, diz o Senhor, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Aquele que não crê já está condenado, né? Que não crê que aquele que não crê já está condenado, ele quer dizer aquele, porque tem gente que não crê e passa a crer, né? Aí é restaurado. Agora aquele que não crê é aquele que nunca vai crer, entendeu? Aí esse já está condenado, não tem como, porque ele rejeita, entendeu? uma ilusão. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com sua vontade. De acordo na com a sua certeza vontade, de vontade que do Pai, ele nos não a ouvirá. nossa. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Por exemplo, se vimos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e ele nos atende, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Existe pecado que é fatal. E nesse caso não digo que se devorar. Tudo que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática. O pecado fatal. Os nascidos de Deus São são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos o maligno não pode protegidos tocar. por Deus. Não quer dizer que a gente não vai ter aflição, não vai ter lutas, não vai passar por tribulação. Que o maligno não pode tirar a gente da mão do Pai. É isso que ele quer dizer. Não, o maligno não tem esse poder mais do verdadeiro cristão, entendeu? Mas ele pode nos atentar. Ele pode colocar tribulações no nosso caminho. Mas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Se a gente buscar força no Pai, na palavra, no Espírito, a gente vence, passando pelas lutas, né? Mas vence. Sem luta não tem vitória. Vamos lá. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade. Só o povo do mundo. Aí quando eu falo, a pessoa que ama o mundo, o amor do Pai não está nela. O que é amar o mundo? Amar os ensinos do mundo, as ideologias do mundo, amar, pôr as coisas desse mundo na frente do reino de Deus, do reino das coisas espirituais, porque a palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que vós necessitais aqui serão acrescentadas. Mas a pessoa troca, ela vai buscar primeiro o reino da terra e depois, se der tempo, eu busco o Senhor. Aí eu vou te falar, aí o amor do Pai não tá nessa pessoa. Por quê? Porque ela tá colocando Deus por último, em segundo plano. Se der tempo eu te busco, Senhor. Se der tempo eu leio a sua palavra, se der tempo eu oro. Não, vamos lá. Que presente! E que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos Amém. queridos, cuidado com as imitações. As imitações, os anticristos, os falsos que se transfiguram em anjos de luz. Segunda carta de João. Minha querida comunidade, amo vocês de verdade e não estou sozinho. Todos os que conhecem a verdade e permanecem conosco amam vocês. Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com vocês. Amém. Na verdade e no amor de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai.
Yeshua Não consigo Hamashia. dizer como estou feliz por saber que muitos membros da sua comunidade fazem de tudo para viver a verdade exatamente como o Pai ordenou. Mas me permitam lembrar uma coisa, e não se trata de um novo mandamento, apenas de uma repetição do mandamento básico e original. Amem uns aos outros. Amar significa seguir os mandamentos. E o mandamento que resume tudo é: orientem a vida pelo amor. Essa foi a primeira coisa que vocês ouviram e nada mudou. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Conversa suave. Eles se recusam a crer Que o amor de Deus, irmãos, entendam, ele não é um amor que permite o pecado. Não que ele não te restaure se você pecar, não é isso. É que tem pessoas que falam assim, eu posso viver em pecado que eu vou pro céu do mesmo jeito. Isso é uma mentira. O amor de Deus, ele repreende o erro por amor. É como o pai repreende o filho. O filho não faz arte, você não vai lá, chama a atenção do filho. Aí o filho insiste. Aí você vai lá, põe o filho de castigo. Você não faz por mal. Você faz que você quer bem do seu filho. Assim é o Deus, o pai. Entendeu? Às vezes você erra, você tem que ser a consequência do seu erro, ou você tem que ser castigado para você aprender que não pode fazer aquilo, que aquilo é errado. E o pai faz isso por amor. Entendeu? Não é igual hoje as ideologias pregam. Hoje, quantas vezes eu tomei chinelada no bumbum, nas pernas? Eu não fui espancado, mas apanhei no bumbum e nas pernas porque eu fiz uma arte. E isso me corrigiu e fez eu crescer com o caráter, né? Hoje você não pode dar uma palmadinha, uma chineladinha em ninguém, porque como que as leis de hoje não permitem, eu esqueço o nome, né? As ideologias de hoje, os ensinos de hoje são contrários a isso, né? O filho pode espancar o pai, os alunos podem espancar os professores, aí, né? Aí não tem regra, né? Menor, pode fazer o que quer, entendeu? Não é assim. Lógico que você também não pode espancar o filho. Dar uma chinelada, uma palmadinha, não é espancar, é você corrigir, né? Mas hoje não pode. Hoje, você falar até disso é punição, né? Se você chamar atenção, vou te denunciar pelo conselho tutelar aí, ó. Por quê? Porque hoje as leis são tudo invertidas. Isso é a lei do anticristo. Foi o que Deus falou na sua palavra. O iníquo vai vir mudar os tempos, as datas e as leis. E é o que está acontecendo, né? Vamos lá. Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes: enganadores, anticristos. Tomem cuidado com eles, para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa a que têm direito. Quem vai longe demais, a ponto de ir além do ensino de Cristo, está se afastando de Deus. Mas quem se apega a este ensino, permanece fiel ao Pai e ao Filho. Se alguém mostrar que não se importa com este ensino, não o convide para casa nem o hospede. Isso lhe serviria de plataforma para que ele prossiga em seus maus caminhos, fazendo de você um cúmplice. Tenho muito mais a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em breve e ter uma conversa franca com vocês. Será bom para vocês e para mim. Todos nesta comunidade irmã enviam saudações. Terceira carta de João. O pastor, ao meu bom amigo Gaio. Amo você de verdade. Somos os melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo o que fizer e tenha boa saúde. Que suas atividades prosperem, assim como sua alma. Fiquei muito contente quando alguns amigos chegaram e trouxeram notícias de que você está firme no caminho da verdade. Nada me deixa mais feliz que receber notícias de que meus filhos continuam firmes no caminho da verdade. Quando Paulo e João e os outros apóstolos chamam de filhos, é filho na fé, tá, irmãos? Não é filho de sangue, mas é irmãos em Cristo e filho na fé. Porque em João, Cristo deu a capacidade para os apóstolos, alguns ensinarem, né? Como ele ensinou os apóstolos. Entendeu? Porque aí, por isso que ele chamou filhos na fé.
entendeu? No amor e na palavra. Quando você recebe em casa os irmãos em Cristo, mesmo quando são desconhecidos, sua fé aparece na prática. Eles fizeram um relatório completo para a igreja aqui, um verdadeiro sermão acerca do seu amor. É um bom trabalho esse que você está fazendo, ajudando os viajantes, dando-lhes hospitalidade digna do próprio Deus. Eles se abrigam sob a bandeira do nome e não recebem ajuda dos que não são cristãos. Por isso merecem qualquer ajuda que possamos dar. Quando providenciamos cama e comida para eles, tornamo-nos companheiros deles na proclamação da verdade. Anteriormente escrevi algo parecido para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de estar em evidência, deturpou meu conselho. Se eu for, estejam certos de que vou chamá-lo à responsabilidade por espalhar notícias falsas sobre nós. Como se não bastasse, além de recusar hospitalidade aos viajantes cristãos, tenta impedir os outros de fazê-lo. Pior ainda, em vez de convidá-los, ele os expulsa. Amigo, não tenha parte nessa maldade. Sirva de exemplo. Quem faz o bem, faz o trabalho de Deus. Quem faz o mal, falsifica o que é de Deus e nada sabe sobre ele. Todo mundo fala bem de Demétrio. A própria verdade está a favor dele. Já combinamos, e vocês sabem, em não dar nosso aval de maneira leviana. Tenho ainda muito a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em pessoa e ter uma conversa franca. A paz esteja com você. Os amigos aqui enviam saudações. Cumprimente nossos amigos aí, um por um. Amém. Aí, termina aqui, irmãos, o estudo, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo. Badale o sininho de todos para receber as notificações do próximo vídeo que eu postar. E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. E que a paz esteja com todos vocês, o amor de Deus. E compartilhe não só o vídeo, mas amor. Compartilhe das bênçãos com os irmãos, tá bom? E amo todos vocês em Cristo Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Até o próximo vídeo. Fui!